Pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre o Sol no signo de Gêmeos. Então, quem é que tem o Sol no signo de Gêmeos? É quem nasceu do dia 21 de junho até o dia 19 de julho. Então, vamos só esclarecer algumas coisas para quem ainda não sabe. Gêmeos é um signo regido por Mercúrio e ele é um signo do elemento ar. Então, os signos do elemento ar falam sobre intelecto, comunicação, raciocínio, entendeu? Fala sobre conexões entre pessoas. Então, esses são os assuntos relacionados ao elemento ar. Gêmeos é um signo do elemento ar. Então, ele vai focar nessas temáticas. E só esclarecendo para vocês que eu comecei a gravar essa série a partir do signo de Órion, mas cada astrólogo pode escolher o ponto de partida em qualquer signo. Isso foi uma escolha minha, porque faz mais sentido para mim, para seguir o processo da manifestação. Então eu começo com Órion, que é do elemento éter, depois Gêmeos, que é do elemento ar, Câncer, que é do elemento água, Leão do elemento fogo, Virgem do elemento terra e por aí vai. Porque o fluxo da manifestação começa com éter, que é a intenção, depois vai para os pensamentos e ideias, que é representado pelo ar, depois vai pelas emoções e sentimentos, representados pela água, depois vai para a ação, que é representado pelo fogo, e por último tem a materialização, que é representado pelo elemento terra. Então essa é a ordem que eu gosto de seguir, por isso que eu comecei com Órion. O que vocês precisam saber sobre o signo de Gêmeos? Então, Gêmeos, por ser um signo do elemento ar, ele necessita de interação. Ele necessita de se interagir com os outros, comunicar com os outros. Ele precisa se expressar verbalmente, entendeu? Então, a pessoa que tem o Sol em Gêmeos, ela vai ser boa para se comunicar das mais diferentes formas. Pode ser através da escrita, através da fala, contando histórias, de alguma maneira em que ela possa se expressar verbalmente. Elas são pessoas que gostam de um bom diálogo, que gostam de discussões, e mesmo quando elas são impossibilitadas de se expressar de forma verbal, elas vão tentar fazer isso gesticulando através de expressões corporais. Mas Gêmeos sempre vai ter essa necessidade de se comunicar. Isso é o ponto crucial do signo de Gêmeos. E como o geminiano ele tem a necessidade de se interagir, de comunicar, ele é uma pessoa que tem uma mente muito ágil. Então, ele consegue processar as informações de forma muito rápida. Ele aprende com facilidade as coisas, entendeu? Por quê? Porque ele quer aprender para ele transmitir o conhecimento. Então, ele é uma pessoa curiosa, ele é uma pessoa versátil, que se adapta a várias situações. Ele é uma pessoa que vai em busca da informação, entendeu? Essa é como é que funciona a mentalidade do geminiano, entendeu? É uma mente muito rápida. E a gente sabe que o Sol fala sobre a nossa personalidade, principalmente sobre o nosso ego, né? E o Sol do geminiano, ele é um Sol intelectualizado, muito voltado para o intelectual. Então é nesse sentido que é construído o ego do geminiano. Então, o geminiano, ele tende a ser uma pessoa que tem uma boa oratória. Ele consegue transmitir com facilidade aquilo que ele sabe. Por isso que é muito comum a gente ver geminianos serem professores, que eles sabem transmitir o que eles aprendem, né? Sabem ensinar. Também é comum a gente ver jornalista, que sabe transmitir a informação de uma forma correta e imparcial. E também é comum a gente ver o geminiano em qualquer área que exija essa interação verbal, né? Então, palestras, né? Próprio youtuber, né? Também
É muito comum, porque ele tem uma facilidade de transmitir as suas ideias. Muitos falam que o geminiano é duas caras, mas não é que o geminiano é falso, entendeu? É porque é o seguinte, o geminiano ele é dual, é diferente. Ele sabe que para cada situação ele tem que se comportar de modo diferente. Então, tipo assim, para uma determinada situação X ele vai se comportar de uma determinada maneira. Para outra situação Y de outra. Então, o geminiano ele vai agir de uma maneira quando ele está entre os seus familiares, por exemplo, e de outra maneira quando ele está no ambiente de trabalho. Tudo vai depender do grupo com que ele convive, entendeu? Então, se for pessoas que têm bom senso, que são fáceis de lidar, ele vai agir de uma maneira. Ah, se as pessoas forem mais rigorosas, cheia de regras, né, e tal, e já não tem tanto bom senso, são mais rígidas, aí ele vai agir de uma maneira diferente do que ele age com as pessoas que têm bom senso, por exemplo, entendeu? Então vai muito da situação. Ele vai avaliar a situação para saber qual maneira ele vai agir e se comportar. Então ele é versátil, ele se adapta às situações. E como o geminiano tem essa facilidade de adaptar a várias situações, ele tem também facilidade de aprender coisas diferentes. E isso faz com que ele seja bom para exercer várias tarefas, né? Então é muito comum você encontrar o geminiano querendo resolver tudo, fazer de tudo um pouco, né? Então ele é bom para fazer, por exemplo, ele é bom para cozinhar, ele é bom para lecionar, por exemplo, bom para dirigir. Então ele faz de tudo um pouco, ele é bem independente, multitarefa. Por exemplo, o geminiano que dá aula, por exemplo, ele não, raramente ele vai se satisfazer só dando aula, ele vai ter uma atividade à parte, entendeu? Esse é o geminiano, ele não se contenta com uma única função em exercer alguma única coisa. Ele quer mais, ele quer fazer várias coisas, entendeu? Mas além de fazer várias coisas, o geminiano sempre quer estar aprendendo alguma coisa. Então você vai encontrar o geminiano lendo, aprendendo, investigando, tá sempre bem atenado nas notícias, sempre se informando, acompanhando as novidades, e pode ser desde política até as informações banais, tipo fofoca de celebridades, né? O geminiano é esse, entendeu? Ele é bem versátil, ele gosta de saber de tudo um pouco. É o futebol ali, é a moda, são as celebridades, entendeu? De tudo um pouquinho. A política, ele quer se manter bem informado em todos os aspectos, porque ele é curioso, ele quer aprender, ele quer explorar o seu ambiente. Então, o geminiano também é aquela pessoa que sabe fazer boas conexões sociais, entendeu? Ele sabe fazer um bom network, porque como ele tende a se dar bem em vários ambientes distintos, né? Ele conhece uma pessoa aqui, outra pessoa ali, ele tem facilidade em fazer amizades e ele também tem facilidade de conectar uma pessoa com a outra. Então, olha, fulano, eu conheço ciclano aqui que pode te ajudar nisso, entendeu? É assim que o geminiano costuma ajudar as outras pessoas, a fazer elas se interagirem, né? Então, o geminiano é o grande conector de ideias. Além dele ter um grande leque de contatos, né? Ele ainda ajuda os outros a ampliarem seus contatos. E o geminiano também, ele sempre gosta de estar bem na fita. Ele não gosta de ter uma inimizade gratuita. Então, ele sempre vai ter bom senso, sempre vai levar as coisas de forma leve. O ego dele, né? A gente sabe que o Sol fala sobre o ego, né? Então, o ego do geminiano é um ego leve. Não é aquele tipo de pessoa, igual a gente viu lá em Órion, que vai querer confrontar as pessoas. O geminiano não. Ele não vai querer confrontar as pessoas, entendeu? Ele vai querer ser imparcial, vai querer ouvir o que o outro tem a dizer. Será que o ponto de vista dele está correto? O que eu posso aprender com o outro? E ele costuma ser bem neutro, entendeu? Então, o posicionamento político tende a ser neutro do geminiano. É claro que a gente tem que olhar outros aspectos do mapa, entendeu? Mas, via de regra, Gêmeos é imparcial e neutro. Ele não toma partido.
Mas não quer dizer que ele não gosta de debater, de curiar, de especular, entendeu? Então, se você tem posicionamento, vamos supor, você é de esquerda, ele vai querer discutir as ideias de forma amigada, de forma amigável, né? De forma sincera, honesta e transparente, mas vai querer debater, discutir sem confrontar, porque ele sabe separar o que é pessoal daquilo que é o assunto. E como o geminiano é uma pessoa bem leve, ele tende a ser uma pessoa também muito brincalhona. E o único cuidado que ele tem que ter é para não desperdiçar sua energia querendo fazer tudo ao mesmo tempo, entendeu? Sendo muito superficial, né? Querendo agradar todo mundo também. Então esse é o cuidado que o geminiano tem que ter. Pessoal, o Sol também fala sobre a herança paterna. E deixa eu explicar para vocês um negócio a respeito da herança paterna. Então a gente herda características da posição onde o nosso Sol está através de uma figura paterna. E essa figura paterna não necessariamente vai ser o nosso pai biológico. Vocês precisam entender isso. A gente pode receber essa herança paterna através do nosso avô, através dos nossos tios, através de alguma figura paterna, entendeu? Que é importante na nossa vida. Às vezes não é nosso pai, mas é pai de um amigo nosso. Às vezes é alguma figura, sei lá, de uma série, de um anime, entendeu? De algum filme que marcou muito, de algum desenho animado, entendeu? Então tudo isso pode ser representado pela figura paterna. E também eu quero que vocês entendam que essa herança paterna, essa herança solar, não vem de uma única pessoa. É uma mistura, entendeu? Em determinadas situações, a própria mãe pode exercer o papel paterno, entendeu? É isso que vocês têm que entender, né? É algo bem complexo, mas o que o Sol representa aqui é a figura paterna. Alguém que fez o papel do pai, que não necessariamente é o pai biológico. E como é que funciona a figura paterna para quem é de Gêmeos? Então, geralmente essa figura paterna é alguém bem comunicativo, alguém que gosta de resolver as coisas através do diálogo, alguém que está sempre em busca de informação, está sempre lendo, ensinando, debatendo, se expressando verbalmente. Então, é esse tipo de figura paterna que inspira quem tem Sol em Gêmeos. Então, o geminiano ele vai aprender com essa figura paterna a importância da curiosidade, a importância do estudo, a importância de ir atrás da informação, de se manter bem informado. Quanto que é importante você se adaptar às situações para você obter sucesso. Tudo isso a figura paterna vai ensinar para o geminiano. E pode ser que ensine de forma direta, então pode ser que a pessoa vá lá e ensine para o geminiano, entendeu? Explique para ela de forma direta ou de forma indireta também, mostrando no dia a dia, através das atitudes, e o geminiano está lá assimilando e aprendendo com essa figura paterna. Então, essa figura paterna pode ser um professor, então pode ser até um professor que o geminiano teve que marcou muito. Pode ser um jornalista, ou pode ser simplesmente uma pessoa que gostava muito de contar histórias, entendeu? Então estava sempre contando histórias do o que aconteceu com fulano e o ciclano, né? Pode ser que a figura paterna desse geminiano também estava incluída em rodas de conversa, em rodas de fofoca também. Estava sempre comentando o que aconteceu ali com o fulano hoje, com a vizinhança, né? Aquelas rodas para discutir futebol. Então pode ser que a figura paterna do geminiano estava sempre envolvida nesse círculo e serviu como referência para o geminiano. Então, de qualquer maneira, essa figura paterna do geminiano era sempre alguém que estava muito mais envolvido com a troca de ideias do que simplesmente com a troca de afeto físico, entendeu? Então era mais o campo das ideias e da comunicação do que aquela coisa, aquele sentimentalismo.
Outra coisa muito comum de observar na figura paterna do geminiano é que tem de ser uma pessoa que muda muito de carreira ou que trabalha com alguma carreira que demanda muitas viagens, muitas mudanças, múltiplas tarefas. Pode ser alguém que também mudou muito de casa, alguém que estava sempre mudando de cidade. Então a mudança era sempre constante na vida. E isso foi influenciando o geminiano. Então ele pegou um pouco disso, de estar sempre mudando também. E a figura paterna que incentiva o geminiano também tende a ser uma pessoa muito conhecida, sabe? Aquela pessoa que tem muitos contatos, que você comenta com qualquer pessoa da cidade, eu conheço sim, entendeu? Conheço sim quem é seu pai, conheço sim quem é essa figura paterna do geminiano, né? Que pode ser um tio e tal. Então tem que ser uma pessoa bem conhecida pelos outros. Por quê? Porque possui uma ampla rede de contatos, né? Então é uma figura paterna que tende a ser um conector social, aquele tipo de pessoa que fala assim, eu vou te indicar fulano para resolver isso, vou te indicar ciclano que ele vai poder te ajudar com isso. Então é esse tipo de figura paterna que influenciou o geminiano, né? É uma pessoa que estava sempre envolvida em vários grupos, né? Em várias relações. Então, como que tudo isso pode ter influenciado na personalidade do geminiano? O geminiano cresceu, né, e foi influenciado de forma a obter um desapego geográfico. Como assim? Como ele via essa figura paterna mudando muito, né, tanto de casa quanto de emprego, talvez de cidade, ele aprendeu que não é interessante ter um apego ao local onde você mora. Então, sempre que necessário, sempre que for a ocasião pertinente, o geminiano tende a mudar, entendeu? Não ficar apegado àquele local. Então, se for necessário, ele vai mudar de cidade, de país, de casa, sem problema nenhum. Sempre buscando o melhor para ele. E por fim, talvez não seja lá tão positivo, a figura paterna para o geminiano também se mostrou um pouco hipócrita, né? Um pouco duas caras. É uma possibilidade. Por quê? Porque ele pode ter aprendido com a figura paterna que tipo, a tratar as pessoas de maneira diferente de acordo com o contexto social. Então, assim, com tal pessoa ele é de uma determinada maneira. Com a outra pessoa ele é de outra maneira. E com o próprio geminiano ele era de uma outra maneira. Então ele foi aprendendo que as pessoas são multifacetadas, entendeu? Que tratam umas às outras de maneira diferente a depender do contexto, do local, do círculo social. Então tudo isso foi a herança que o geminiano aprendeu com a figura paterna e muito provavelmente desenvolveu isso na sua própria personalidade. Ele aprendeu que para determinada ocasião ele tem que agir de uma determinada maneira. Um geminiano que consegue trabalhar bem a energia do Sol em Gêmeos é aquela pessoa que consegue pegar um conceito, uma informação muito difícil ou complexa e explicar de forma muito fácil e óbvia, entendeu? Então ele começa a se informar, a entrar em meios sociais que falam sobre assuntos dificílimos, super complexos. Então, por exemplo, pegar a física quântica ou mesmo a astrologia, entendeu? Que não é algo tão fácil, não é algo tão trivial. E ele consegue explicar isso de uma forma bem didática e bem fácil, com que todo mundo entenda. Então, quando a pessoa trabalha bem o Sol em Gêmeos, ele tem esse dom de transmitir o conhecimento, algo que era difícil, de uma forma bem fácil. Então, isso é que é ensinar, né? Outra característica da pessoa que trabalha bem a energia de Gêmeos é que ela se torna uma pessoa apaziguadora. Mas de que maneira? Ela é uma boa mediadora. Então, se tiver duas pessoas brigando intelectualmente, discutindo umas ideias, né, totalmente radicais, o geminiano é aquela pessoa que vai fazer a mediação, que vai tender a neutralizar
os dois e vai fazer uma análise de forma imparcial, entendeu? Vendo o que cada um dos dois tem de correto, entendeu? Cada um dos dois tem que estão falando é verdade, faz sentido, e o que cada um dos dois estão falando que não faz tanto sentido, que já é um exagero, que é muito radical. Então o geminiano é aquela pessoa que vai fazer aquele intermédio, vai equilibrar esses dois pontos de vistas para depois tentar chegar em uma verdade, entendeu? Então chegar mais próximo da verdade. Então equilibrando esses dois pontos muito antagônicos que o geminiano vai conseguir chegar em uma conclusão mais próxima da verdade, mais equilibrada. Porque o geminiano não gosta muito de radicalismo e sensacionalismo. E quando o geminiano faz isso, ele consegue se adaptar para os vários contextos, né? Então ele tem um diálogo saudável. E com isso ele pode ter a capacidade de unir duas pessoas de grupos antagônicos em prol de um bem maior, né? Então isso dá para ele uma característica que é a versatilidade e a capacidade de influenciar os outros. Daí, quando o geminiano trabalha bem a sua energia solar, ele pode até continuar sendo um multitarefa, porque isso é uma característica intrínseca do Sol em Gêmeos. Só que ele vai saber elencar prioridades. Então ele vai falar assim, ó, a prioridade aqui é a minha profissão. Tudo que está relacionado com a minha profissão é prioridade número 1. Número 2 vem meus hobbies. Número 3 vem as minhas leituras. Então ele vai elencando o que é prioridade para ele. E ele vai tentando casar projetos também. Então, tipo assim, ó, essa atividade aqui vai servir tanto para o meu hobby quanto para minha profissão. Então, isso aqui é interessante de eu dar um enfoque maior. Então, ele vai continuar sendo multitarefa, mas ele vai se organizar mais intelectualmente, entendeu? E dar senso de prioridades. E também uma característica, assim, que é interessante é que ele tende a ser bem prático e resumido. Ele não tende a dispersar quando a energia é bem trabalhada, entendeu? Então ele fica mais focado, mais resumido, mais prático, sem se prender muito a detalhes. E também vai ser uma pessoa que usa essa característica de mudança que o signo de Gêmeos tem, mas para sempre atingir patamares maiores. Então, assim, ele ainda vai ter, se for preciso e necessário mudar, ele vai, mas é sempre em busca de algo melhor. Então, eu estou no patamar X da minha carreira. Eu estou almejando um cargo maior. Aí ele vai fazer uma mudança em rumo daquele cargo melhor, entendeu? Ele não vai mudar por mudar, porque ele está ansioso e entediado. Não é isso. Agora, as mudanças na vida dele vão continuar acontecendo, mas sempre para atingir estágios melhores, entendeu? Estágios mais conscientes, entendeu? Para ajudar mais as pessoas. Então, é sempre buscando se aprimorar, entendeu? E a crescer, evoluir. E essa pessoa tende a ser aquela pessoa que entra no ambiente e traz energia de leveza, entendeu? Uma energia mais jovial, mais brincalhona. Então, aquele ambiente que está muito pesado, com a presença de um geminiano que tem o sol bem trabalhado, vai trazer uma descontração ali, sabe? As pessoas vão gostar mais da energia do geminiano. Quando o geminiano não possui energia do sol em Gêmeos bem trabalhada, ela vai ser aquela pessoa bastante superficial. Alguém que não sabe se aprofundar em nada, alguém que sabe conhecimento muito raso a respeito de qualquer assunto. Então, tudo que você pergunta para ela, tudo que você aperta, questiona, ela vai ser bastante rasa, não vai saber se aprofundar em nada, não vai saber transmitir nada de forma substancial. Então, todo o conhecimento que essa pessoa vai ter vai ser inútil para os outros, entendeu? Por isso que é importante trabalhar bem a energia do Sol. Então, se a pessoa tiver a energia do Sol mal trabalhada, vai ser aquela pessoa que não consegue focar em nada, que dispersa energia à toa, qualquer coisinha distrai ela não consegue se centrar para concluir um projeto, ela fica a todo momento perdendo interesse
seja no emprego, nos relacionamentos, então ela não firma em nada. Tudo, qualquer coisa é motivo para ela desistir de tudo. Daí o que que acontece? Essa pessoa se torna alguém inconstante. Então ela sai prometendo tudo, o mundo todo, para todas as pessoas, não consegue cumprir comprometido, e aí se torna uma pessoa instável e sem compromisso. Então as pessoas ao redor vão perdendo confiança, entendeu? E a pessoa vai ficando uma pessoa vazia, sabe? Que não é levada a sério. E quando a energia de Sol em Gêmeos é mal trabalhada também, a pessoa tende a ser aquele fofoqueiro, sabe? Que começa a espalhar fofoca para todo mundo e começa a distorcer os fatos, entendeu? Para poder manipular as situações e sair na vantagem. Então isso faz com que ela perca ainda mais confiança dos outros. E também é comum a gente perceber um comportamento sofista do geminiano que tem o Sol mal trabalhado. Então, o que é sofismo? Sofismo é, por exemplo, a pessoa ela quer defender um determinado ponto de vista que sabe que está errado, entendeu? Então, ela vai utilizar jogos de argumentação falsos e vazios, entendeu? Só para provar que ela tá certa, entendeu? Ela quer sair com a razão, ela quer provar que ela tá certa, então ela vai tentar justificar aquilo que é injustificável. Isso que é o sofismo. E o geminiano tende a ser sofista quando o Sol em Gêmeos está mal trabalhado. Ele se nega a lutar pela verdade, ele vai querer defender uma mentira. Outra característica também é que o geminiano tende a se tornar uma pessoa fria quando o Sol está mal trabalhado. Então ele tende a renegar os sentimentos e emoções, profundidade emocional. Ele foge da profundidade emocional. Tudo aquilo que provoca qualquer desconforto emocional, ele está caindo fora. E ele passa a ser uma pessoa extremamente mental e que só preza pelo plano mental. E além disso, vai se tornando uma pessoa muito ansiosa, muito tensa, que não consegue relaxar. Uma pessoa que tem dificuldade para meditar, para ficar em calma, em paz, para desfrutar dos momentos, entendeu? Para fazer aquela reflexão. Então, quando o Sol está mal trabalhado, o geminiano tem dificuldade com isso. Se você gostou de saber sobre o Sol no signo de Gêmeos, eu peço para vocês darem um like aqui no vídeo. Se quiser fazer algum comentário, alguma sugestão, alguma dúvida, alguma pergunta, pode deixar aqui nos comentários. Sempre que possível eu vou responder. E também compartilhe com seus amigos o vídeo sobre Sol em Gêmeos. Se você conhece algum geminiano. E se você quiser aprofundar ainda mais a respeito do Sol ou do signo em Gêmeos, eu tenho uma novidade para vocês. Estou desenvolvendo um curso de astrologia sideral e o livro 1 já ficou pronto, já está à venda por um preço bem acessível. Então, na descrição aqui desse vídeo, você vai encontrar o link tanto para o e-book quanto para o livro físico. Então foi isso. Espero vocês no próximo vídeo que eu vou falar sobre o Sol no signo de Câncer.